Bom, é, eu quero dar os parabéns ao Felipe Neto. Eu, assim como ele, já tenho mais de 30 anos. Eu gostava do Felipe Neto na época do Não Faz Sentido. Não faz sentido. Foi um dos primeiros a ser um grande youtuber, né? Com muitos inscritos, né? Milhões de inscritos. Foi um dos primeiros. Eu não me recordo se ele foi o primeiro, mas um dos primeiros eu sei que foi. Pelo menos os que estão entre os 5 primeiros. Ele já foi entre os 5 primeiros. Sozinhos, né? Agora, de canais que são de empresas, assim, tipo, Porta dos Fundos, outras lá, ele era abaixo desses canais, abaixo do Condzilla, não sei a época do Condzilla. Enfim, eu não vou ficar aqui perdendo tempo com museu nem nada do YouTube. Eu só quero dizer que naquela época que começou, eu não acompanhei o comecinho do canal dele. Eu soube sabendo, através de recomendação do YouTube, né? Vem uma pessoa falando uma coisa e outra, dizendo como foi, ele dizendo. Eu acompanhei após o filme, acho que antes do filme Crepúsculo um pouco. Ele fazia algumas críticas sociais que eu concordava e tal. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou conservadora, então ainda que eu seja cristã e conservadora, eu achava exagerada a forma que, até ofensiva a forma que ele falava com algumas, entre aspas, minorias, né? Eu falo entre aspas, gente, porque eu não quero fazer distinção das pessoas. Porque a ideia é a gente não considerar pessoas saudáveis mais como minoria para igualar, né? Só se tiver grande desvantagem física, né? Econômica, mas igual por igual, eu acho que é só uma questão de respeito, que eu acho que não era para ser nem considerado minoria. Mas eu entendo, eu não vou ir a fundo disso. Eu achava ele muito ofensivo e desrespeitoso em alguns momentos, e xingava demais. Só que muitos, ainda que meio que preconceito alguma coisa, em parte, muitas coisas eu também concordava, eu também, na época, eu não era tão tolerante, assim, com coisas muito diferentes, né? Assim, muito fora do tradicional, sabe? Tinha dificuldade para coisas assim muito exóticas, né? Achava que não eram legais e tal, naturais, alguma coisa assim. Aí até esse tempo eu gostava dele, né? Salvo algumas exceções, né? Coisas que eu achava que ele desrespeitava, exagerava. Mas de uma forma geral, tinha muitas críticas que eram de acordo com a realidade. Ponto. Depois, se passaram anos e as pessoas envelheceram, né? Tipo, eu tinha 24, 23, 25. Hoje, praticamente 10 anos depois. Então as pessoas envelheceram. Ele também já tem 30 anos agora, né? No meu caso, eu tenho 33. Então, tipo, as pessoas envelheceram. E pessoas mais novas que ele e eu também envelheceram. Atualmente tem 26, 28 anos. Então, uma galera bem mais nova, que atualmente tem 15, que tem o quê? 18 anos, no máximo 20. Essas pessoas são de uma outra época. Não é igual o pessoal da época dele, nem mais novo que ele, pouca coisa. É de outra época, então começou a achar muito, ele muito intolerante, preconceituoso, né? São pessoas de outra geração que começaram a reclamar. Só que, na verdade, eu até atropelei o assunto, né? Na verdade, isso é mais pessoas mais velhas, politizadas, que estão reclamando disso. Os bem mais novos começou a não curtir muito o conteúdo dele. Gente, perdão, eu tô me referindo a pessoas mais velhas da política, 40, 30 ou 20 e tantos anos, 50 anos, que fizeram pautas identitárias, defendendo LGBTs e outros assuntos liberais.
Mas o pessoal jovenzinho que eu me referi no começo da fala, o pessoalzinho de 15, 13, 12, 18, diversos, né? No máximo 20 anos, que na época, assim, há uns 4 anos atrás, eles não tinham. Esse pessoal que tem 20 hoje tinha 16, 15, começaram a não gostar muito do canal dele. O canal dele começou para essa geração que veio atrás, porque nós, o pessoal um pouco mais novo, envelheceu. E o mais velho também, mais ainda. Que na época que conheceu o Felipe Neto com 30, e depois ter 40 agora, 40, 38, eles envelheceram aí que é outra situação, que é algo diferente, né? Algo mais sério. Não só xingamento, né? Crítica por crítica, excessos. Já queria uma coisa mais... como toda pessoa mais velha gosta de algo mais ponderado, né? Aí essas pessoas foram mudando de nicho, já não curtia mais o Felipe Neto. Só que ao mesmo tempo, o Felipe Neto também não agradava muito a geração que veio atrás, que é uma geração mais good vibes, sabe? Que começou, as crianças principalmente, as crianças estavam sentindo ele um cara odioso, um cara chato. Para o meu tempo, digamos que alguém adolescente achava ele maneiro, né? Que ele criticava, achava legal essa briga. Mas se passar o tempo, começaram a achar, não sei se saturou, abusou, ou começou a achar não muito interessante. Começaram a gostar de coisas bobas, alegres, tipo uma moeba, coisas bobas mesmo, que tava dando mais audiência no YouTube. Então, com isso, ele começou a não crescer mais dentro da plataforma. O canal dele começou a meio que estagnar a quantidade de inscritos. Aí, o que ele fez? O Felipe Neto mudou 360 graus. Primeiro que eu acho que, pessoalmente, eu não sei se ele mudou só por marketing, ele começou a ser identitário. Só que a grande virada, ser identitário, adulto engole, não é, o adulto não repudia o identitarismo. Existem 2 tipos de adulto, aqueles conservadores e identitários. Só que o adulto se incomodou, o jovem de mais idade, ele se incomodou, aquele lá pelos seus 26, 25, se incomodou com o assunto dele, né? Tipo, porque ele mudou completamente, ele começou a fazer assuntos infantis. Ele percebeu que o irmão dele começou a ganhar muito inscrito fazendo programas para crianças, e gradativamente ele foi ficando algo mais fútil, e depois ele teve uma grande virada do canal dele, foi realmente de criança. Ele relutou, né, a assumir que era para criança, talvez de início não era a intenção, era no máximo pessoas adolescentes, mas de fato... Primeiro que criança, ela tá por dentro de tudo, né? Cada criança agora tem um smartphone, um tablet, então elas sempre estão assistindo coisas, né? Então acabou que ficou difícil ele barrar de ser de criança. E depois, de fato, ele virou um youtuber mesmo infantil, ainda que ele diga que é de adolescente, mas acho que atualmente ele tá assumindo que é criança, porque ele realmente puxou muito pra algo lúdico, infantilizado mesmo. Por mais que ele dizia um ou outro xingamento, mas não é de criança, é adolescente porque eu falo isso e aquilo. Não, mas adolescente hoje em dia, criança hoje em dia já tá bem precoce em muita coisa. Mesmo que eu não concorde, mas já tá... meio que ele, pra ficar family friendly, ele deixou tão suave até aquelas coisas que ele considera adolescente, que pra época de agora, a criança já domina essa coisa que nós não enquadramos como infantil, achamos muito um pouco mais avançado para ser infantil, mas incrivelmente as crianças já estão bem precoce mesmo, não adianta ele se iludir, achar que é adolescente que está assistindo, ou que ele não tá, é um assunto para adolescentes, não, já está do universo realmente infantil mesmo. Não é porque as crianças são desobedientes e desrespeitam, é algo mesmo que não é para elas. Pode ele até nem considerar tanto para elas, mas na realidade atual isso é completamente nivelado com o que acontece em muitos lugares para elas mesmo, ou mesmo ele colocando uma placa
tá muito dentro do universo dessas crianças, fica difícil elas não assistirem. E acaba que, enfim, ele é assistido por criança. Não adianta. Tem muita mais coisa de criança do que o contrário. Então, se coisas adultas crianças assistem, né? Tipo Bolsonaro, youtubers de direita, Nando Moura, Mamãe Falei, tinha um monte de criança. Mas a gente chama criança, mas a maioria era pessoas acima de 12 anos. O do Felipe Neto, que de fato tem criança, 7, 6, né? Mas não adianta ele dizer, claro que o Lucas Neto é, de fato, completamente infantil. Mas ainda que o dele seja um pouco da mistura dos dois, infantil e infanto-juvenil, mas tem um pouco de infantil também. Não é só adolescente ou adulto. Jovem, quer dizer, adolescente para jovem, não. Nem jovem não é mais, né? Vamos combinar que ele sabe que tá muito difícil gente jovem querer. Só se for uma pessoa estourando 19 anos, 20, mas eu acho muito difícil. Não faz... É muito mais uma pegada mais novinha mesmo, mais pré-adolescente. Nem adolescente tá tanto. Tem, gente, mas a gente sabe que a maioria é pré-adolescente ou criança mesmo. As crianças estão dominando o canal dele faz tempo, mesmo que não é para público infantil, do Lucas Neto. Até criança mais velhinha também às vezes vê, né? Às vezes pessoas mais abobadas acabam vendo. Enfim, mas não tem problema. Ele virou um canal para criança ou pré-adolescente, não interessa. Mas o que interessa aqui tá dizendo que aí fica mais distante mesmo. Não é que eu tô depreciando que um trabalho infantil é inferior, não. Eu tô dizendo que até não tô menosprezando, diminuindo ele. Eu tô dizendo que é mais um fator com o qual eu não assisto, porque não é pro meu universo. E também eu deixei de gostar dele, também ele ficou de forma muito exagerada, identitária. Eu não sou conservadora, eu já não apoiava o que ele falava. Às vezes eu via ele falar bobeira na política, em assuntos infantis também, via ele falar erros grotescos, adultos também. Então, tipo, eu não tava mais... Não era um cara que eu consumia, o trabalho que ele produzia, né, que servia pra mim. Pode ser que ele pessoalmente seja uma pessoa inteligentíssima, maravilhosa, mas não tava consumindo mais, natural, né. Aí o que eu quero dizer pra vocês, que eu tô ainda tirando toda essas condições de que eu não tô curtindo nem mais a pessoa, a artista dele. Há muito tempo eu não via, mas esse último trabalho dele, no caso no que se refere à carta aberta, eu realmente aplaudo, ainda que eu não sei mais como ele é, eu não acompanho, eu não sou fã, mas ele como cidadão, eu gostei da atitude, então eu tô aqui para parabenizar, desculpa ter feito esse rodeio, mas era necessário explicar para o ouvinte que eu não sou aqui fã dele. Não é que é inferior alguém ser fã, tô só explicando coisas lógicas, porque com uma pessoa de 30 anos, né, não é fã do trabalho dele por uma questão óbvia, porque não é pra minha idade. Tem coisa de criança que eu posso curtir, talvez, mas eu não consumo, infelizmente. Quer dizer, felizmente, né, é natural não consumir, mas talvez uma coisa ou outra eu possa... Na verdade, tem que furar a bolha. Eu sou uma adulta. Eu não vou curtir coisa de criança. Só se for uma coisa muito criativa, muito, sabe, muito... Não sei como explicar. Muito interessante a ponto de chegar vendo uns recomendados, for algo realmente que eu me alimente, que eu acho bacana, que eu me divirta, que tá no meu nível mental, sabe? Não tô nem falando intelectual como se fosse algo burro, pobre, mas de certa maneira é uma etapa anterior, é mais primário do que eu tô querendo consumir, que é coisas mais de adulto. Mas ainda assim é válido. Eu não sei se até quando o Felipe Neto vai ficar trabalhando para público infantil. Eu acho que o Felipe Neto das antigas, tirando aquele excesso, né, de preconceito e de xingamento, muitas vezes ele tinha críticas maravilhosas. Eu acho que tenho saudade daquele Felipe Neto crítico atuante. Só que o que eu não sou a favor dele, assim, eu não convijo das minhas ideias com as dele em muitos aspectos. Politicamente, ele é psolista, eu sou cirista. Eu não concordo com o neoliberalismo, eu concordo com um projeto de desenvolvimento nacional,
que ele parte em todas as esferas, né, e nos âmbitos privado e público, não só privado. A iniciativa privada não salva tudo, como esse conto da Carotinha, que só existe no país. Será que o brasileiro não percebe que ele tá numa bolha? O mundo não é assim, sabe? O que dá certo no mundo não é isso. Será que não provou décadas e décadas de atraso econômico? Será que ainda não se deram conta, né? Essa é a falta de escolaridade das pessoas. Por isso que tem essa dificuldade de enxergar isso daí. Ficam acreditando em mitos, em ideologia, em conspirações, enfim. Sabe? Não sei.